tanto o Wagner quanto o professor Clayton pelo trabalho, né, e pelo esforço, e agradecer muitíssimo aí pela disponibilidade de fazer essa apresentação aqui para os nossos alunos, para os convidados, até porque essa é uma atividade de extensão, então é aberta para toda a comunidade, quem quiser assistir, né, e vai ficar mais aberto ainda a partir do momento que vai no YouTube também, tá bom? Wagner, você tem aí acho que uns 40 minutos, fica à vontade aí para fazer a apresentação do seu trabalho. Mais tempo que você tinha quando você tinha que apresentar a dissertação para a banca, né? E depois que você terminar, a gente passa a palavra para os presentes. Tá bem? Perfeito. Valeu. Uma boa apresentação para você, Wagner. Muito obrigado, professor Paulo. Bom, primeiramente eu queria desejar uma boa noite a todos e a todas. É muito gratificante, eu me sinto muito feliz de estar aqui podendo dividir um pouco o que eu passei na experiência de ter sido mestrando no programa de Economia e Mercados do Mackenzie. Eu lembro que quando eu fui fazer o processo seletivo, foi exatamente o professor Paulo Rogério Scarano que me entrevistou junto com a professora Roberta, e eu sou de Campinas, eu estou falando aqui de Campinas. E eu me apresentei, meu nome é Wagner, eu sou de Campinas. Aí o professor Paulo, né, já olhou todo assim, Unicamp? Né? Eu já gostei, já me senti em casa ali, né? Então, eu queria até pegar essa primeira parte da apresentação para falar que vale muito a pena. Eu não sou formado em economia, eu não sou economista de formação, eu sou formado em direito e em sociologia. E quando eu comentei isso no processo seletivo, o professor Paulo e a professora Roberta falaram assim, que bom que você não é economista. A gente precisa de uma multidisciplinaridade no nosso programa. Nós precisamos de pessoas formadas em outras áreas também para acrescentar no programa. E, poxa, no corpo docente do mestrado, você tem aula de macro com o professor Paulo, você tem decisões econômicas, economia comportamental com a professora Roberta, o Cleiton é advogado, Maurício é cientista político, e isso enriquece muito o programa. Então, assim, eu fiquei um pouco assustado no começo, eu confesso, com relação às matérias do professor Pedro, fazer aquelas regressões, aquilo ali, eu confesso que me deu um pouco de arrepio, professor Paulo. E o professor Álvaro também, matemática avançada ali, meu amigo, eu sofri um pouco no começo, mas passa. Depois você consegue adaptar. Inclusive, a experiência de ter ido para São Paulo todo final de semana, poxa, eu ganhei uma maturidade muito grande. Assim, eu entrei um menino no mestrado, saiu um homem. E eu posso falar isso com toda tranquilidade. Eu aprendi a andar em São Paulo, saí do interior, foi uma experiência única. E depois que eu concluí o mestrado, eu comecei a lecionar na educação técnica. E o mestrado me garante pelo menos 40% a mais de salário na escola que eu trabalho, junto com o pessoal que está fazendo técnico em administração e técnico em serviços jurídicos. Então, assim, o mestrado ele me deu um ganho muito forte com relação ao meu salário. Eu ganho pelo menos, no mínimo, 50% a mais do que eu ganhava antes de começar. Me deu várias oportunidades de palestrar, de enriquecer o Lattes. Eu ganhei amigos. Eu falo para o professor Paulo, meu amigo, eu tenho certeza que se eu chegar em São Paulo, mandar um zap para ele, vamos tomar um café na hora, ele vai. E o professor Cleito também ficou muito meu amigo. Assim, o clima do mestrado é espetacular. E já, se você tem segurança com relação à dissertação, conversa com os professores, todo mundo ali está disposto a te ajudar a dar ideias. O professor Paulo me deu muitas ideias com relação ao trabalho. Eu falei, professor, eu quero falar sobre concorrência. Aí o professor Paulo falou assim, ó, seguinte, dá para você ter um campo muito grande, dá para você falar sobre o impacto da tecnologia, dá para você pegar a diferença do táxi e do Uber, e ali o professor Paulo já começou a instigar a criatividade. Aí falou assim, ó, fala com o Cleiton é advogado também, vocês vão falar a mesma língua. Então, assim, pessoal, se vocês estão seguros, estão no começo, fiquem tranquilos, basta tomar um café, trocar uma ideia com os professores. Beleza? Então vamos lá. Gente, a minha dissertação pincelou 3 pilares. O que o Uber acrescentou no mercado de transporte individual de passageiros, o que modificou, e se a recepção, se teve alguma barreira de entrada, e se os políticos, nossos legisladores, criaram regulações para promover a concorrência,
para promover o bem-estar do consumidor. Então, assim, eu já vou adiantar para vocês que teremos algumas verdades difíceis aqui, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu clicar na outra tela aqui. Aí. Tem dois probleminhas norteadores aqui, pessoal, que a gente vai trocar uma ideia. Primeiro problema é qual foi o impacto da concorrência? O que o Uber melhorou ou piorou no transporte individual de passageiros? E o outro problema é o seguinte, como é que os agentes políticos agiram quando chegou uma novidade na sociedade? Quando chegou uma novidade no nosso mercado de transporte individual, tá certo? Então, assim, a gente vai resolver esses dois problemas e eu vou começar pela introdução mesmo da nossa pesquisa. Lembrando que tem duas perguntinhas subsidiárias. Será que pelo fato do Uber ser mais barato, na época, tá, pessoal? Eu sei que hoje teríamos que fazer uma dissertação 2, né? Uber, a missão, ou Uber, sei lá, o trabalho final. Porque assim, mudou, isso aqui mudou, depois a gente vai conversar sobre isso. Mas a gente tem duas perguntinhas subsidiárias. Será que pelo fato do Uber, naquela época, entre 2018 até 2020, ter pelo menos 80% de desconto com relação a uma corrida de táxi? Por exemplo, uma corrida de táxi, na época que a gente fez a pesquisa, era 80% mais cara do que uma corrida de Uber. Eu lembro quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei ali no Tietê, e um táxi até o Mackenzie era R$ 40. Um Uber até o Mackenzie era 13. Então, assim, é discrepante, tá certo? E a gente vai responder se a concorrência é desleal, de acordo com a lei, e quais foram os entraves políticos. O que aconteceu no âmbito político quando chegou o Uber na cidade de São Paulo, beleza? Vamos lá. Primeiramente, pessoal, até pelo meu lado sociólogo, a inovação na sociedade, a novidade, o avanço tecnológico é bom. E não sou eu que estou falando, não. É o economista, o Acemoglu, que eu aconselho vocês a citarem na dissertação. Assim, na minha geração, eu, Bruno, Daniel, todo mundo citou o Acemoglu, então todo mundo gosta. Ó, eu vou dar uma dica aqui, todos os professores gostam do Acemoglu, tá? Fica a dica aí. Eu já comecei citando o Acemoglu porque ele fala assim, olha, a inovação é inerente à sociedade. A sociedade tem que avançar. E é bom que avance, porque você vai ter uma segurança jurídica, você vai ter uma eficiência no mercado, você vai ter dignidade para o cidadão, tá certo? E já fazendo aqui o nosso bate-bola aqui, pessoal, hoje, sem isso aqui, sem o smartphone, muita gente não consegue trabalhar. Muita gente não consegue se comunicar. Hoje a gente depende disso aqui para trabalhar. Hoje você consegue se locomover por meio do smartphone. Você consegue pedir comida pelo meio do smartphone. Você consegue transferir dinheiro a qualquer horário. Agora você tem o Pix, tá certo? Antigamente, isso é uma das coisas que eu mais acho legal, assim, que eu mais achei legal no mestrado, por exemplo, na aula do professor Paulo, do professor Vladimir, falou assim, bicho, hoje você tem isso aqui. Antes, para você sacar dinheiro, você não tinha o caixa eletrônico. Inclusive, quando o caixa eletrônico chegou no Brasil, o caixa eletrônico no começo dos anos 2000, o sindicato dos bancários destruíram tudo, bicho. Todo mundo era contra tirar emprego. Hoje, a gente não consegue viver sem um caixa eletrônico. Hoje você vai na padaria, você consegue sacar dinheiro. Nos anos 90, não. É das 10 às 4, e se você precisar de dinheiro depois das 4, tenha fé, meu amigo. Deus te abençoe. Então, veja, a mudança tecnológica é boa. E o Uber, ele proporcionou isso. E não só o Uber, também os aplicativos que se baseiam nesse sistema de economia compartilhada, que é o que o Uber se classifica, né, como um sistema de economia compartilhada. Aí você vai me perguntar, tá, Wagner, beleza, o Uber realmente, ele facilita a vida, ele é popular, tá certo? É um negócio que está na boca do povo, inclusive, até fazendo um adendo aqui no nosso viés social, e é uma coisa que eu também preciso elogiar o programa, é que nenhuma pesquisa, isso você pode pesquisar a base de dados, nenhuma pesquisa, nenhuma dissertação que foi publicada no nosso programa não tem
sensibilidade social. Todas as pesquisas que a gente faz aqui, no mestrado aqui de Economia e Mercados, tem uma sensibilidade social. Isso aqui, poxa, gente, quando a gente fez a pesquisa de 2018 até 2020, o Brasil estava com um índice de desemprego muito grande. O Uber, ele foi a saída para milhares de brasileiros. Quantas e quantas aulas, até na aula do professor Paulo a gente discutiu isso. Você tinha um desemprego cavalar, você tinha um número de desemprego assustador, e o cara perdeu o emprego dele, seu José perdeu o emprego dele, foi para o Uber. E no começo, ele conseguiu, a gasolina não estava o absurdo que está hoje, né? A gente tinha outro cenário, beleza. Mas, poxa, ele foi para o Uber, ele conseguiu garantir dignidade para sua família. Inclusive, na nossa pesquisa, a gente coloca um dado interessante. No auge da crise ali pós-Dilma, que o Brasil estava ali, a gente estava numa situação dificílima, o único setor que não sofreu foi o de transporte. Aí você vai perguntar, por que vai no setor de transporte? Por causa do Uber e do iFood. Porque teve uma migração em massa para esse tipo de serviço, uma demanda muito grande por esse serviço, que estabilizou ali, tá certo? Hoje, a realidade é outra. E é duro falar isso. Hoje, eu não vou comentar no cenário atual hoje, porque o trabalho não fala sobre a atualidade. Por isso que eu falei que tem que ter a parte 2, né? Porque, assim, a ideia do Uber, e quem critica o Uber, fala assim, poxa, tá, mas o cara trabalha no Uber, o cara faz uma jornada absurda, o cara não tem direito trabalhista, ele não tem seguro, e ele está por conta própria. Isso é uma crítica social que se faz. Só que, olha só, até vou ficar numa posição polêmica aqui, depois a gente troca uma ideia sobre isso. A ideia do Uber não é para ser uma renda principal. Num país de economia sólida, num país com uma economia forte, o Uber, ele é acessório, ele não é principal. Ele é um bico. Tanto é que quando você pega um livro de economia para estudar Uber, eles chamam de gig economy. Dig de GIG, de bico, economia dos bicos. Só que aqui no Brasil, é duro falar isso também, viu? Nós vivemos numa situação de dificuldade extrema. Aqui o Uber vira a renda principal. E para virar a renda principal, meu irmão, você vai ter que trabalhar. Muito. E é uma situação que a gente discute no mestrado. Teve uma aula do professor Raci, que ele falou um dado assim absurdo, que serve para reflexão aqui no nosso trabalho. Falando aqui da introdução. Ele falou assim, hoje, 50% da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico, que está no nome, é básico. Mas 98% da população brasileira tem um smartphone. Pelo menos alguém do membro da família tem. Ou seja, hoje no Brasil, o cara não tem saneamento na casa dele, água tratada, esgoto tratado, mas ele tem acesso ao iFood e ao Uber. Alguma coisa está errada. Alguma coisa aí serve para a gente refletir também, né? Caminhando aqui, pessoal, na parte introdutória, eu falo aqui um pouquinho sobre o que seria essa questão da economia compartilhada, que é o serviço que o Uber se encaixa. E nada mais é do que um sistema que um consumidor usa uma plataforma tecnológica para se comunicar com o fornecedor de serviço, sem precisar passar por burocracia, sem precisar entrar no cartório, sem precisar de firma reconhecida, sem precisar entrar com uma petição para o juiz. Aqui ele pega o celular dele, eu quero ir para o Mackenzie. Tal, motorista, o João, está perto aqui, ele vai aceitar uma coisa e vai me levar para o Mackenzie, está feito. E isso é um negócio assustador, do ponto de vista econômico e social. Aí você vai me perguntar, por que, Wagner? Porque o custo de transação é baixíssimo. Em uma questão de segundos, você consegue se locomover para qualquer lugar que você quiser, bicho. Sem passar por intermediários. Isso diminui o custo de transação e otimiza o serviço. Tá certo? E outra coisa também, e é interessante falar sobre isso, geralmente quem utiliza o Uber, quem utiliza o iFood, a maioria das pessoas aqui utiliza, ou já utilizou, eu tenho certeza, a gente tem aqui quase 50 convidados, eu tenho certeza, 90% daqui tem o Uber no celular, ou tem o iFood, por exemplo, que é outro exemplo de economia compartilhada. É um negócio popular. E a questão interessante é o seguinte, o Uber e o iFood, eles não se relacionam com seus consumidores de forma neutra, de forma imparcial.
eles fazem questão que o consumidor seja soberano. Quem define se o serviço é bom ou ruim é a avaliação do passageiro, é a avaliação do cara que pediu a comida. E isso é uma questão muito interessante, porque olha só, imagina o seu José, ele trabalha de Uber. Vamos supor que num dia infeliz, ele levou uma fechada no trânsito, deu uma buzinada, falou um palavrão, e o passageiro ficou pé da vida e não gostou. Quando acaba a corrida, o passageiro vai assim, ó, vou dar 1 estrela pro seu José porque ele é boca suja. Essa nota baixa pode ensejar, pode resultar no cancelamento da inscrição do seu José. Ou seja, o consumidor, ele é soberano em decidir quem trabalha e quem não trabalha na plataforma. Porque o controle de qualidade não é o Estado que dá, não é o PROCON, é o consumidor. É uma relação puramente privada, galera. Então, assim, isso é uma inovação no mundo do direito, no mundo da economia, que a gente está acostumado com a burocracia clássica, tá certo? E isso quebrou paradigmas na questão do Uber. E isso é uma coisa que a gente precisa ressaltar, tá certo? É uma coisa que é interessante de falar aqui. Outra coisa também, o Uber, o iFood, o Netflix, por exemplo, ele se relaciona com seus consumidores com uma comunidade. Ele não te trata formalmente como um consumidor que consome o serviço prestado. Inclusive, o Tom Slick é um economista, né? Ele é polêmico, né? Eu sei que ele é polêmico, mas ele fala assim, cara, isso aqui é um negócio tão surreal que a relação entre a plataforma e o consumidor é personalizada. Quando você vai, por exemplo, tirar uma dúvida no Nubank, por exemplo, eles mandam emoji. Não é aquela tradição lá do telemarketing, com quem você está falando, eu vou estar verificando, sabe? É outro tipo de relação. Isso tem tudo a ver com a mudança tecnológica, com a mudança de comportamento, tá certo? Partindo, então, aqui já para o ciclo regulatório, o recheio do bolo aqui. Bom, na Constituição Brasileira, no artigo 170, fala que o Brasil adota um sistema de livre iniciativa. Aí você vai falar, Wagner, o que é isso? Traduz isso para mim. O Brasil adota o sistema capitalista. Nós somos um país capitalista, está escrito no artigo 170 da Constituição que a economia brasileira, a ordem econômica do Brasil é norteada por 3 princípios básicos: livre iniciativa, livre concorrência, tá certo? E propriedade privada. Tá bonito demais, né? A gente sabe que no Brasil, vou até utilizar uma frase do pensador Paulo Freire, que todo mundo odeia, mas ele tem uma frase muito, ele tem uma frase muito interessante. Ele fala assim: na prática, a teoria é outra. E isso aqui, bicho, olha só. Vamos lá. Vamos relembrar quando o Uber chegou no Brasil. 2014. Chegou um serviço que você, pelo seu celular, você consegue pedir um carro e se locomover para qualquer lugar que você quiser. E é 80% mais barato que o táxi. Você acha que o taxista... Falei, nossa, que maravilha. Uber, vem aqui, tem café na mesa, a cerveja está gelada. Sinta-se à vontade no meu mercado aqui. Claro que não. Foi um negócio, cara. Foi um negócio violento. Teve motorista de Uber que morreu. Teve taxista que matou motorista de Uber. Tem notícia no jornal, cara. Foi uma concorrência. Foi uma dificuldade de entrada, uma barreira de entrada violenta. E é exatamente esse adjetivo. Foi violento. Então, olha só. Embora esteja escrito na Constituição que nossa economia é pautada pela livre concorrência, é livre a concorrência? Não é. E no nosso trabalho a gente escreve os 3 níveis de intervenção ou de ciclo regulatório no Brasil. E aqui eu vou falar o português, claro, até peço a devida vênia ao professor Paulo, aos nobres mestrandos, que eu vou falar que é como se a gente estivesse trocando uma ideia mesmo numa mesa de bar. E desculpa falar isso, para vocês entenderem a situação, como é que é. Toda vez que aparece um serviço novo no Brasil, a primeira coisa que a burocracia faz, que os agentes econômicos estabelecidos do mercado e a própria nata política faz, é o seguinte: não, isso aqui é proibido. Uber chegou aqui no Brasil, isso aqui é transporte clandestino. Isso aqui é legal, está proibido, não pode não. Pode não, lei não tem lei, não tem lei que fala que é legal, é proibido. Não, quem é Uber é bandido. Foi assim o primeiro nível.
Só que como a inovação vem e cai no gosto popular, não pode falar que é ilegal. Aí eles tentam ir para o segundo nível de ciclo de intervenção. Bom, vamos lá. O Uber é a mesma coisa que táxi. Não vamos criar uma lei para o Uber. Uber e táxi é a mesma coisa. Mesma coisa. É 6 por meia dúzia. Serve para levar a gente. Aplica a lei do táxi no Uber. Mas eu vou perguntar para vocês uma pergunta reflexiva. Uber é a mesma coisa que táxi? O Uber precisa da licença da prefeitura para funcionar? O Uber precisa ter uma permissão de serviço público para ter uma placa? Eu posso usar o meu carro particular desde que ele siga os 8 anos de velhice, lá do 8 anos de requisito do tempo do carro, para eu utilizar o Uber? Sim, se tiver 4 portas e se tiver ar-condicionado, eu posso. Táxi, não. Táxi tem os modelos específicos. Para você ser taxista, você tem que entrar com um pedido na prefeitura. Para você ser dono de uma placa de táxi, meu amigo, você tem que enfrentar até a máfia italiana. No Uber, não. Aí eles veem que não tem como aplicar a lei do táxi, porque o táxi é um serviço público, que tem permissão da prefeitura, que tem até licitação. O Uber tem licitação. Inclusive, o Uber nem se classifica como uma empresa de transporte. É uma empresa de tecnologia. Que é para você ver como é que é a nossa discussão aqui. Aí, putz, não tem como aplicar a lei do Uber. O que a gente vai fazer? Vamos criar uma regulamentação. E aí que a gente vai entrar nos entraves políticos. E aqui que entra a menina dos olhos do nosso trabalho. Aqui que entra o camisa 10 do trabalho. Bom, vamos ter que criar uma lei para o Uber. Essa lei vai respeitar a livre concorrência? Será que o legislador, o vereador, ele vai se pautar no interesse do consumidor, no interesse do motorista do Uber, ou ele vai ter algum interesse escuso, algum interesse particular nesse negócio aí? Vamos lá. Olha só que maravilha. Olha só, isso aqui é até um alívio cômico para a nossa apresentação, né? Olha lá. O vereador Adilson Amadeu. Ele foi o cara que criou a regulamentação do Uber em São Paulo. Será que este cara é parcial ou ele é imparcial? Olha lá, o cara vai na votação, escrito assim, sou taxista com muito orgulho e com muito amor. Com a plaquinha do táxi ali. Então, ele foi eleito pelos taxistas. Será que esse cara que vai criar as regras de concorrência no mercado de transporte individual de São Paulo, ele é imparcial? Claro que não. E aqui eu vou até fazer uma piadinha, peço a devida vênia para o professor Paulo. É a mesma coisa de um juiz de futebol tá com a camisa do Corinthians e do Flamengo embaixo do uniformezinho de juiz. Nem acontece isso, né? Brincadeira. A gente sabe que eles não roubam tanto pro Corinthians e pro Flamengo. Né? Não, nem roubam. Brincadeiras à parte, é uma piada, claro. Mas, olha só. Quando um vereador que é dono de placa de táxi, assume a responsabilidade de criar uma lei de concorrência, de ditar as regras do jogo, a gente vai ter problema. Não vai ser uma concorrência justa. Alguém vai pagar o pato. Porque, assim, quando você pega a regulamentação que ele tentou passar, que inclusive está sendo discutido na justiça, está sendo discutido na justiça até hoje. Olha só, eu comecei a escrever o trabalho em 2018. Até hoje não tem um parecer sobre isso. Está sempre por liminar. Sempre por liminar. Por quê? Porque ele criou uma lei para inviabilizar o Uber. Para inviabilizar, para não ter. Para garantir a reserva de mercado para os taxistas. Por quê, Wagner? Porque ele é eleito pelos taxistas. E na economia tem a teoria da escolha pública, né? Public choice, que a gente aplicou isso. A gente aplicou de forma empírica isso aqui. Olha só, quando um legislador ele tem interesse no mercado, ele não vai garantir a concorrência, ele não vai garantir o direito do consumidor, não vai garantir o direito do motorista, o direito do Uber competir de forma igual. Então, assim, aqui a gente vê que, embora esteja escrito na lei máxima do país que nós temos uma livre concorrência, a gente não tem. E isso se reverbera para todos os tipos de mercado, pessoal. Nós temos uma polêmica agora com o Buzzer, que é um sistema de transporte coletivo compartilhado. Mesmo pegado do Uber.
o buzzer. E o que acontece? O senador que criou uma regulação, ele é dono de empresa de ônibus. E assim, olha só, eu fui visitar minha mãe no final de semana, eu fui de buzzer, peguei de São Paulo, eu paguei R$ 30 para ir de São Paulo para Curitiba. Numa empresa de ônibus comum, é 120 a passagem. Ele não quer que tenha uma concorrência, ele não quer competir, ele quer o mercado para ele, ele quer um monopólio para ele. Falando até economicamente de forma correta, ele quer um monopólio para ele. Ele não quer competir. Ele não quer melhorar o serviço dele. E isso é uma discussão difícil, porque o Uber é pop. Hoje, se um vereador, um deputado, e eu falo isso com tranquilidade, fala assim, ó, temos que proibir o Netflix, o Uber e o iFood, porque ele tem que registrar os trabalhadores. Ele vai ser completamente impopular. Porque a população, o cidadão, mesmo que mais humilde, mais simples, ele respeita o Uber. Ele respeita o iFood. Tá certo? Então, assim, o custo político é muito alto. Percebe? Então, assim, galera, partindo já para a parte final, né? Já para abrir para as perguntas, para não ficar muito longo. Quais foram as principais inovações, então, respondendo a primeira pergunta lá? Olha, antes do Uber, o motorista de táxi sequer usava o GPS. Ou seja, é muito comum. Quem é mais velho, ele lembra. Você queria ir para um caminho, o cara fazia de propósito, ficava dando volta. Por quê? Para girar o taxímetro. O Uber não. O Uber é obrigatório usar o GPS para pegar a melhor rota mais eficiente. Isso, poxa, isso aí é uma inovação gigantesca. Convenhamos. Tá certo? Outra coisa. Uso do cartão de crédito. Aí você vai falar assim, poxa, você está de brincadeira comigo. Quem hoje não aceita cartão de crédito? Eu juro para você que em 2022 eu peguei um táxi e o cara não aceitava cartão. Só dinheiro, dinheiro vivo. Juro para você, cara. Então, a questão de uso do cartão de crédito parece que é um negócio ridículo, um negócio rudimentar. Mas isso melhorou o serviço. Hoje tem taxista, muitos taxistas agora aceitam o cartão de crédito. Antes não aceitavam. Outra coisa que a gente fala também, até com cunho social, você vai ter também a questão das corridas compartilhadas. Se no seu trajeto você autorizar, o Uber pode pegar outro passageiro que está indo para o mesmo destino que você e vocês dividem a conta, fica mais barato. Táxi dá para fazer isso? Óbvio que não. Claro que não. Tá certo? Eles chamam essa tecnologia de Uber Pool, tá certo? Eu acho que alguém já deve ter utilizado isso. Outra coisa, agora do cunho social. A grande vantagem de ser motorista de Uber, e isso com certeza alguém já trocou uma ideia com motorista de Uber, é o cara fazer o próprio horário. Ele não é um trabalhador comum que ele entra às 8 e sai às 6. Ele faz o horário que ele quiser. E aí eles falam isso de seja seu próprio chefe. Ou self-made man, né? Do inglês, para ficar bonito, na tá gravando, eu quero mandar um inglês aqui, professor. E outra coisa é a questão da oportunidade de renda. E isso aqui a gente falou, eu até faço questão de repetir. Quantas e quantas aulas a gente discutiu isso na questão de macroeconomia, questão de microeconomia, funcionamento de mercado, tá certo? Na questão da matéria da professora Roberta, que é muito importante a questão da economia comportamental, porque assim, quando você impõe uma legislação, no caso do vereador aqui, que é taxista, que vai impactar a vida das pessoas, essa decisão tem que ser pensada. Pensa comigo, galera. Senhor Paulo Guedes, ministro da Economia. Poxa, eu lembro que quando a gente estava no mestrado, 2018, eu comentei com o professor Paulo. Pô, professor, olha o discurso do Paulo Guedes, eu nunca vi isso no Brasil. E o professor Paulo, né? Experiente, professor Paulo. Assim, garoto Wagner, menino Wagner. Calma. Política, a gente não é certeza de vitória. Política muda. Cenários mudam, professor Paulo experiente, eu garoto molecão, não, professor, as coisas vão melhorar, o Brasil vai ser um país liberal. E a gente, desculpa falar, a gente sabe que não aconteceu isso, né? Depois a gente troca uma ideia sobre isso também. Mas olha só, a questão da responsabilidade do ministro da Economia, se ele tomar uma decisão errada, 200 milhões de brasileiros pagam o pato. Por isso que a gente estuda com a professora Roberta a questão das políticas públicas. Da decisão econômica, do nudge. A gente tem que utilizar o conhecimento econômico, o conhecimento científico, para não prejudicar uma sociedade. Hoje você
faz uma canetada, você impacta a vida de milhões de brasileiros. Hoje, a gente está vendo uma crise social muito grave. Tem brasileiro, e é muito triste falar isso, eu falo isso para os meus alunos do ensino médio técnico, tem gente que está comendo lixo. Hoje, o cara não consegue nem ir para o Uber porque a gasolina está cara. E olha que o Uber é bico. Então a gente vai ter uma discussão social aqui também, e eu até já fazendo esse contraponto, tá certo? E por fim, galera, já para partir para o encerramento, é desleal você oferecer um serviço mais barato? É uma concorrência desleal? É crime você fazer isso? Não, claro que não. Inclusive, para você se enquadrar como concorrência desleal, você tem que seguir os crimes ditados na lei de defesa da concorrência. E quais são os crimes? É você vender de propósito abaixo do preço de custo para quebrar seu concorrente. O Uber não fez isso. O Uber não fez isso. Não é desleal. A questão é o seguinte: a questão é que a gente está tão acostumado a ser prejudicado, a ser lesado, que quando aparece um serviço novo, inovador, com preço até justo, a gente acha que o bandido é o cara. Ah, tem alguma coisa que está errada aí. E é uma questão cultural, né? Sociologicamente falando, isso é uma questão cultural. Eu vi uma entrevista do CEO da Boozer, ele falou assim, poxa, eu consigo vender uma passagem Rio-São Paulo 90% mais barato, eu estou oferecendo lucro. E o bandido sou eu. Eu estou oferecendo um serviço mais barato, mais confortável, mais eficiente. E eu que estou lesando o consumidor. E eu achei interessante a entrevista dele falar isso. E essa é a mentalidade. A gente desconfia. Porque a questão da inovação no Brasil, a gente vê com 1 milhão de pé atrás. E isso se reverbera na política. Essa é a parte central do trabalho. Tá certo? E por fim, pessoal, para encerrar aqui, quando um político ele vai impor uma legislação, uma regulação de algum mercado, uma regulamentação de algum mercado, pode ter certeza que ele vai ter algum viés. Ele vai ter. Ele vai sofrer lobby, ele vai sofrer pressão. Às vezes ele recebe grana para fazer uma lei mais pró-B do que A. Isso acontece. A gente fala de captura, teoria da captura, tá certo? Então, a questão é o seguinte: o poder político, o prestígio político de você ter cabos eleitorais, no caso dos taxistas, ele superou o interesse do consumidor. Isso é ruim. Porque quem ganha não é o consumidor, não é o cidadão. É uma casta de gente que já estava estabelecida no mercado. Ufa, falei, queria agradecer a oportunidade de estar falando com vocês. Eu desejo muito sucesso a todos os mestrandos. Saibam que é difícil. Eu não tinha o inglês dominado, eu nem domino o inglês. Teve muitos textos em inglês que eu fui no Google Tradutor, eu pedi ajuda para os meus amigos que dominavam mais, mas vale a pena. Eu juro para vocês, pessoal, eu tenho 30 anos. E se eu tivesse que fazer tudo de novo no mestrado, matemática de novo, viajar para São Paulo, às vezes com dinheiro contadinho, eu faria tudo de novo, que valeu muito a pena. Muito obrigado pela oportunidade, professor. E eu estou aberto a questionamentos, a comentários. Espero que eu tenha agradado aí a noite de vocês, pessoal. Muito bom, Wagner. Parabéns pela apresentação. Então, deixa eu começar com um aviso paroquial, para não perder o hábito, né? Então, estou colocando aqui no chat o link para que vocês possam registrar a presença de vocês. Isso é bem importante, porque é com base nessa informação que a gente vai conseguir emitir o certificado de extensão, que é válido para a atividade programada de vocês, tá? Então, não deixem de fazer o registro da presença de vocês, porque esse é o caminho que eu tenho para comprovar que vocês estiveram efetivamente presentes aqui, tá? Então, não deixe de registrar a presença de vocês. E aí, eu gostaria de abrir, né, franquear a palavra para os presentes. A gente tem, você está bem prestigiado, viu? Mas está com 55 presentes aqui. Eu gostaria de ouvir os colegas de curso ali, os que ainda estão enfrentando a dureza de ter que construir um projeto de pesquisa, de ter que escrever a dissertação, não é fácil, né? Mas vocês estão vendo o outro lado, né? Do arco-íris aí. Eu acho que isso é bom para animar. Então, a palavra está com vocês. Alguém tem algum questionamento que gostaria de fazer para o Wagner? Só pode
Pode abrir o microfone sem vergonha. Até porque o Wagner, como muitos presentes aqui, ele tem essa formação anterior na área do direito, né? E eu tenho percebido um interesse crescente de pessoas da área do direito em economia, né? Então, alguém gostaria de fazer alguma provocação ao Wagner, discordar do Wagner? Sim, não? Então, tá bom. Então, eu vou começar fazendo a provocação, Wagner. Tá? Sinta-se à vontade para responder ou não. Opa, agora levantaram uma mão. Então, vou deixar os convidados se manifestarem primeiro. Deixa eu ver quem é que levantou a mão aqui. Vitor, pode fazer sua pergunta, Vitor. Boa noite. Consegue me ouvir? Consigo bem, boa noite. Apenas mais uma curiosidade, porque assim, eu gosto muito da parte de regulamentação. Wagner, eu sei que o estudo está um pouco antigo, né? Mas você fez algum estudo com relação ao impacto macro do Uber em alguma região, no mercado nacional? Ou algum impacto assim, tipo, você tinha um preço de X, como você mesmo colocou, né, vamos lá, uma coisa de R$ 40 e caiu para 13, mas você conseguiu fazer todo um cenário, uma amostra com relação a isso? Vitor, eu não fiz uma amostra igual o professor Pedro, né, de mostrar na regressãozinha, mas eu consegui pegar os dados na biblioteca do IBGE aí eu consegui traduzir do economês para o social, os dados, e eu coloquei o gráficozinho, e teve um estudo muito interessante do CAD sobre o impacto do Uber. E aí eu citei esse estudo, e esse estudo ele é super economês. Aí tem todos os dados lá. Inclusive, depois, se você quiser, eu posso te mandar o estudo. Mas tem sim. É porque, assim, como eu não sou economista, eu não arrisquei mostrar regressãozinha lá e tal. Mas tem sim. No trabalho final tem o gráfico mostrando o impacto econômico, com um pouquinho de economês, e eu cito o estudo que tem. Eu até fiz, inclusive, o professor Racine deu uma provocada em mim nisso. Aí eu falei, não, mas o estudo tá ali, eu citei. Aí eu até consegui dar uma passadinha de pano ali. Tá, ok, obrigado. Não, eu vou ficar interessado mesmo, porque isso vai mudando muito, e aí eu estudo um pouquinho a parte de regulamentação e a parte de tributação, aí acaba mexendo um pouquinho também no meu trabalho. Obrigado, hein, Wagner? Perfeito. Obrigado, Vitor. Vitor, bom, uma vez que o Vitor até manifestou interesse, e acho que vários têm esse interesse, eu estou compartilhando aqui também no chat um outro link, que é o link do trabalho do Wagner, que eu gostaria que vocês lessem, né? Tá lá no Zênodo, né? Assim, a dissertação é grande, né? Mas o artigo é menorzinho, dá para ler com tranquilidade, né? Dá até para inspirar outros trabalhos. Eu quero ver se tem alguém aqui com questões. Então, eu vou fazer minha pergunta enquanto as pessoas perdem a vergonha, tá, Wagner? Beleza. Assim, de que maneira assim, você falou da lei, que você sabe que é um assunto. Lei, para quem não conhece, é a nova economia institucional, né, a qual se vincula o Acemoglu de por que as nações fracassam, que o Wagner citou logo no começo aí da apresentação. Mas ele também fez uma outra referência teórica importante, que foi a public choice. Ele até fez uma brincadeira comigo, né? Quando ele comentou a política tão entusiasmado e eu, velho, né? Velho é complicado, né? Porque sempre carrega um peso, né? Então, eu gostaria que você, porque em algum momento da sua apresentação, falando de um vereador que se contrapunha ao Uber, né? Você colocou a questão de que, olha, em vez desse cara estar representando os interesses da sociedade como um todo, né, ele está representando os interesses de um grupo que o elegeu. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho como é que a NEI, né, a NEI, não, desculpa, a Public Choice, a teoria da escolha pública, te ajuda a entender esse comportamento desse vereador. Certo. Quando eu comecei a escrever esse capítulo da escolha pública, eu usei lá um economista chamado James Buchanan. E, puxa, acho que ele é talvez uma das maiores autoridades, né, na temática da escolha pública. E
eu achei interessante no sentido de que a política está diretamente ligada com as decisões econômicas. E, assim, quando você vê que uma autoridade pública tem muito poder na mão, e um vereador, por mais que, mas ele é âmbito municipal, ele tem muito poder na mão. Ele consegue modificar um mercado que movimenta bilhões, um vereador do município. Então, quando você estuda a teoria da escolha pública, você começa a ficar mais cético com relação à ciência política, porque, no fim das contas, a decisão é feita por um ser humano. E eu lembro nas aulas do professor Vladimir, nas suas aulas, professor Paulo, que não existe um algoritmo no ser humano que ele não vai errar nunca. A decisão sempre vai partir de um ser humano, e o ser humano ele tem viés. E isso é duro falar sobre isso. Então, assim, quais seriam as medidas para deixar um sistema mais equânime, mais igualitário? Teria que haver um político, uma autoridade pública que tem essa envergadura pública para se contrapor e propor medidas jurídicas com segurança jurídica, promovendo de forma real a concorrência e que eleve o debate. Só que para você ter um político dessa envergadura, o cidadão tem que ser mais crítico. Porque, assim, por mais que eu discordo do vereador Adilson Madeu de beneficiar um grupo, mas ele foi eleito pelo povo. Alguém votou nele. E o James Buchanan, ele fala isso, que a sociedade tem responsabilidade nas decisões econômicas. Então, acho que seria mais nessa pegada, professor Paulo. Eu responderia no seguinte sentido. Acho que o eleitor, o consumidor, ele tem que estar mais crítico com relação a isso, porque faz diferença você ter um político que quer trabalhar e que entenda os conceitos básicos de economia, de direito e promova, de fato, a concorrência. Bom, Wagner, acho que é interessante, você citou o Buchanan, e o Buchanan fala da economia sem romance, né? Da economia, não, desculpe, da política sem romance. E eu acho que esse é o grande ponto. A gente não pode perder de vista que, como qualquer ser humano, políticos são agentes autointeressados. Nós somos agentes autointeressados, né? Os taxistas são agentes autointeressados, né? O sistema político, ele ocorre num ambiente muito assimétrico, né? Assim, bom, talvez nós, eleitores, estejamos mais, e o Schumpeter falava disso, mais preocupados com a nossa vidinha pessoal. Às vezes a gente dá mais atenção para uma estratégia de um jogo de bridge, só para usar os termos do Schumpeter, ou as informações que são necessárias para comprar um carro novo, qualquer coisa parecida com isso, do que para a vida política. Por quê? É porque, eventualmente, os ganhos que a gente vai acabar tendo com a atividade política são pequenos, difíceis de mensurar para a gente, e os custos de obter informação de quem é quem, etc., são muito elevados. Isso é eleitor normal, né? Agora, quando a gente pega um grupo de interesse, e aí no caso os taxistas ali, naquela época, formavam um grupo de interesse forte, aí não, eles sabem que se você mudar a legislação, eles perdem um certo poder de monopólio que eles tinham em relação à atividade deles. Então eles se organizam, né, para pressionar os seus políticos. Gente se elege com esse intuito. Lógico que as pessoas que se elegem com esse intuito, eu não vou dizer, olha, eu vou lá para representar o taxista. Pode dizer para o grupo de taxistas isso, mas para os eleitores em geral, ele vai falar de uma série de coisas, inclusive vai criar um bom discurso, uma lábia, né? Para dizer por que ele vai votar contra o Uber. Eu estou pensando na segurança do passageiro, a gente não sabe quem é o motorista que vai transportar o passageiro. Assim, é no maior interesse público que eu estou votando contra o Uber ou coisa parecida. No fundo, ele está contando essa historinha para colar, mas o interesse desse cara é se eleger, chegar num cargo público e ali se manter. Tá? E muitas vezes, para ele fazer isso, uma vez que ele sabe que o eleitor normal, ele não está acompanhando a vida pública com afinco, mas aquele grupo de interesse ferrenho, tá, vai acompanhar e vai ajudar a financiar a campanha, vai doar, etc., ele vai atender aquele grupo com maior afinco. Né? Essas são lições importantes que a Public Choice dá para a gente. E no nosso curso de mestrado, inclusive nas aulas do professor Clayton, se discute Public Choice. Tá? Deixa eu ver, tem alguns comentários aqui. Né?
Eu vi o comentário aqui do Fábio, dizendo que gostou da sua apresentação, tá? É difícil entender por que toda novidade no Brasil encontra uma extrema resistência. Eu acho, Fábio, que, no final das contas, a Public Choice ajuda a dar luzes aí do porquê que existem essas resistências, né? Principalmente num país que a gente não está muito acostumado com instituições inclusivas, aí voltando aí para a discussão inicial da nova economia institucional lá do Wagner, né? O Luiz Felipe Adão, ele comenta que na prática a teoria é diferente, na prática a teoria é outra, agentes políticos são sempre representantes de uma parte da população no todo, na melhor das hipóteses, representam também a maioria. Bom, não sei se tem mais questões, né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não havendo mais questões, eu quero agradecer muito a palestra do Wagner, do professor Wagner, né? E a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham curtido e espero ver em breve dos nossos alunos do mestrado. Espero que em breve vocês tenham defendido as dissertações de vocês, que tenham transformado essa dissertação em artigo e que venham trazer e compartilhar com os demais colegas, com os colegas no futuro, né? Essa experiência de vocês. Wagner, muito obrigado a todos, muito obrigado, uma boa noite. Então, só lembro por uma última vez aqui, não deixem de registrar sua presença. Sem as horas de atividades programadas obrigatórias, vocês não conseguem depositar a dissertação de vocês e vocês não vão poder fazer um seminário de egressos como o Wagner fez, tá? Então, não deixem de registrar sua presença. É isso, pessoal. Obrigado. Boa noite. Estou encerrando aqui a gravação. Obrigado, Wagner. Tudo de bom, hein? Obrigado, Abração, Wagner. professor. Tamo junto. Abraço. Tudo de bom, pessoal. Obrigado. Obrigado, Wagner. Obrigado, professor. Valeu.